E, gente, bom dia. Bom dia, gente. Glória a Deus. Pessoal que está saindo aí, vamos ficar para o nosso terceiro workshop da nossa conferência, né? E eu não sei se vocês vão acender a luz ou não, vão ficar assim. Fica assim mesmo por causa aqui do telão aqui, né? É melhor, né? Pois amém, né, gente? Então vocês vão acompanhar aí um workshop muito importante para quem quer cumprir o ID do Senhor. Melhorou um pouquinho, né? Cumprir o ID do Senhor Jesus. Um workshop para quem quer cumprir a grande comissão do Senhor, de Mateus 28, né? Um workshop para quem quer exercer o ministério do Senhor Jesus. Muito importante. Sobre célula, vamos falar célula, né? Um lugar de crescimento, de vitória. Nós vamos já orar, né? Nós colocamos aí células, né? Dica para o crescimento. Mas eu coloco até aqui um outro tema também junto com esse, falando sobre a célula, né? Célula, né? Um lugar de crescimento, um lugar, né? Uma estratégia para cumprirmos uma grande estratégia, se não a principal, para cumprirmos a grande comissão. Vou ter que colocar junto com esse tema, né? Dicas para o crescimento. Nós vamos falar sobre dicas, segredo da célula, mas eu coloco aqui um outro tema. Quem quiser anotar, coloco da seguinte maneira, né? Célula, né? Uma grande estratégia, se não a maior, para cumprirmos a grande comissão do Senhor, o ID, que é fazer discípulos. Então não vou nem abrir aqui, vou só ficar com a Bíblia, estou aqui com o tablet, mas já está aqui, eu não vou nem abrir aqui mais nada, eu vou acompanhar por aqui que é melhor. Vamos orar, gente? Vamos orar então? Vamos pedir que Deus fale conosco, se concentre, né? Não perca nada, segura um pouquinho aí, para o lanche, para depois, para a gente poder ter aproveitamento. Até porque se você quer fazer carreira, não tem a carreira militar, e aqui na igreja, no Reino de Deus, tem a carreira ministerial. Quem quer fazer carreira, seguir como discípulo, que deve ser o normal, então você vai ficar ligado, né? Porque isso aqui é muito importante. Vamos orar? Pai, no nome do Senhor, nós pedimos a Tua graça, meu Deus, a Tua unção sobre nós, e que não seja como nós queremos, que o Senhor, pedimos ao querido Espírito Santo, que é tudo para nós, que habita em nós, e que nos guia, que é o nosso grande professor, maior professor, nosso consolador, que ministre, e não eu e nenhum de nós, mas o Senhor, para o louvor da sua glória. Pai, estamos debaixo da tua graça, meu Deus, em nome de Jesus. Então, falando de célula, vá anotando o que você puder. Falando de célula, né? Célula é uma grande estratégia, uma estratégia, eu creio que a mais poderosa que já apareceu, para cumprirmos o ID do Senhor, a grande comissão. Jesus deixou uma tarefa para nós. Quem sabe qual é a tarefa? A tarefa de todo discípulo. Jesus deixou uma tarefa para a igreja, para o discípulo. Essa tarefa, gente, vamos aqui até aí. Essa tarefa só é para quem é discípulo. Então, quem não é discípulo, quem apenas é um frequentador de igreja, quem apenas é um esquentador de banco. Quem é um esquentador de banco aqui? Quem é, gente? Alguém é? Ninguém é. Agora, quem é discípulo de Jesus, que é outra história, ele tem uma missão, ele tem uma tarefa. Então, cristão, crente, vamos assim dizer, que vive ocioso, que vive uma vida religiosa, só de ir para o culto, aquela vidinha, né, descomprometida, então você está, infelizmente, ninguém vai dizer que você não é discípulo, mas você não está vivendo como discípulo, e você não está cumprindo a tarefa. Mas quem é discípulo, tem tarefa, tem missão,
tem foco, tem trabalho, tem carreira ministerial. Quem é discípulo não anda aí perdido, desnorteado. Quem é discípulo, ele tem foco, ele tem missão, ele tem propósito. Por isso, cuidado, não se deixa levar por ninguém que viva desse jeito. Tem muitos crentes, vamos usar a palavra crente, tem muitos crentes vivendo desse jeito. Não tem foco, não tem missão, não tem visão. Eles vivem uma vida religiosa e até de igreja em igreja. Mas o discípulo não é assim, amém? E uma das coisas muito importantes na vida do discípulo, que vai ajudá-lo, uma grande estratégia para que o discípulo cumpra a sua missão, é isso aqui, célula. A célula é uma grande estratégia, se não a maior que já apareceu. Ela já existiu com outros nomes. Tem nomes aí, sinônimos, né, da célula, outros nomes, como por exemplo, o que mais? Grupo caseiro, ela já existiu como grupo caseiro. Ela já existiu como pequeno grupos. Grupo de Gaal, que é Gaal, não é Mingau, é Gaal. Gaal é G-A-A-L. Só quem é do começo da sala da nossa terra sabe o que significa essa sigla, Gaal. Quem que sabe, gente? Grupo de aliança e alcance. Grupo de aliança e alcance. Então ela já passou por vários nomes. E aí, esse nome aí, célula, dessa estratégia, é o nome mais recente, um dos mais recentes, mais moderno, e um moderno, né? Dos mais recentes e um dos mais aplicado, né? Que é colocado, que as pessoas têm, né? Mas aí tem grupo de 7, tem G7, tem G12, que é outra coisa, mas é semelhante à célula. Então, célula, uma estratégia vital para quem quer cumprir a missão. Agora, se você não quer cumprir missão, agora tenha cuidado, gente. Cumprir a missão de Jesus, que é fazer... Qual é a missão do discípulo? Qual é, gente? Qual é a tarefa nossa? Fazer discípulo, ir de pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo. Não quer dizer que só vai para o céu quem está envolvido na tarefa, não. Agora, um cristão que não está envolvido, que não está compromissado com a missão do Senhor, ele deixa muita dúvida quanto à sua salvação. Veja que eu não estou dizendo que a pessoa não é salva. Eu estou dizendo que ela deixa assim uma dúvida. Será? Ninguém está dizendo que não é, pelo amor de Deus. Só está dizendo assim que paira uma dúvida, né? Um indivíduo. Gente, eu não estou dizendo aqui que também não quer dizer que a pessoa tem que estar liderando a célula. Não estou dizendo que quem não está literalmente liderando. Estou falando envolvido. A pessoa pode não estar liderando uma célula ainda, ou nunca via liderar, e ela está cumprindo o ID de Jesus de alguma maneira. Pode, gente? Pode, irmãos. Ela pode estar ajudando, amém? Ela está envolvida na coisa. Então, não estou dizendo que uma pessoa que não é líder, ela não é salva. Eu estou falando que a pessoa que não é envolvido com isso, que não está compromissado com essa missão, ele deixa assim uma dúvida. O cara não tem nenhuma preocupação com as almas. Eu não estou nem aí. Para mim fica muito esquisito. Porém, a salvação é de graça e pessoas com certeza podem ser salvas, sem independente se ela está em ministério, qualquer coisa. Mas que isso aqui é importante, célula, né? Então, a célula é uma grande estratégia. O que é a célula, meus irmãos? No caso aí, é para lá, né? Olha aí, a célula, aqui tem um conceito de célula, eu quero rapidamente esse ponto dizer o seguinte, o que é a célula? Está aí, essa letrinha pequena, né? São pequenos grupos, pequenas reuniões, por isso o nome célula, esse nome célula, ele foi inspirado na célula do corpo humano, que o ser vivo é formado de célula, né? Que é a menor partícula, por exemplo, se der a menor partícula, a célula do ser vivo tem outras divisões celular, né? Mas vamos dizer assim, até visivelmente, até aí, né? Nem estou muito informado das últimas descobertas, mas acreditamos ser a menor partícula do ser humano, o nosso corpo é formado de célula, amém, gente? O ser vivo é formado de quê? Que são pequenas partículas, né? Micro-organismos que na verdade só podem ser vistos, né? Com equipamentos altamente sofisticados, não pode ser visto a olho nu,
mas ela é pequenina, é uma coisinha mínima, né? Por isso o nome célula. Interessante que a célula do corpo humano ainda tem subdivisão, tem o núcleo celular, né? Quem quer falar que tem o núcleo lá, sei lá, se é o citoplasma, meoplasma, não sei o quê, vai um monte de coisa aí, né? No caso do átomo, que é a menor partícula da matéria, né? Ela também tem o seu núcleo, né? Atômico, que os prótons, nêutrons e outras coisas. Mas voltando para o ser vivo, a igreja é um organismo vivo, amém, gente? A igreja não é uma religião. Nós somos um organismo vivo. Como organismo vivo? Todo organismo vivo tem o quê, irmãos? É formado de quê? Células, né? Que formam os tecidos, né? Que formam os órgãos e que formam todo o corpo. Um braço, uma perna, uma orelha, um olho. Então o nome célula é porque ela é uma reuniãozinha pequenina. É uma reunião pequenina. E o nome célula colocaram porque ela se inspira na célula do corpo humano. Então, essa célula é uma pequena reunião evangelística que tem a finalidade de, primeiramente, levar o evangelho do Senhor Jesus, evangelizar, que tem a finalidade de edificar os membros da igreja, as pessoas que se achegam para esse grupo, que tem a finalidade de envolver essas pessoas em comunhão, enfim. A célula é uma pequena reunião, uma reunião pequenina, mas que tem um objetivo grandioso. Uma reunião pequena, simples, porém de um significado grande, que visa ganhar as almas, que visa ajudar na consolidação, que visa na edificação do corpo de Cristo. Portanto, a célula também é um instrumento de pastoreamento. Então, todo mundo já sabe, eu não vou me deter nisso aqui, um pequeno grupo, um pequeno grupo evangelístico, um pequeno grupo que tem todas essas funções, um pequeno grupo no corpo da igreja, que vai fazer com que a igreja seja cuidada, seja multiplicada e pastoreada. Uma coisinha pequena que ajuda, que faz com que essa igreja se multiplique e se edifique. Pronto, tá aí um resumo, beleza. Um pequeno grupo, uma pequena reunião, porém poderosíssima, que vai fazer com que a igreja se multiplique e se edifique, seja edificada, porque é através dela que nós pastoreamos, é através dela que nós ganhamos. A célula é a maior estratégia que a igreja tem, a maior estratégia no evangelismo de praça. Todas as estratégias são importantes e funcionam, todo trabalho dá resultado, como diz lá em Provérbios, mas a célula, gente, não tem igual. É um pequeno grupo, uma pequena reunião de crentes, de discípulos que se reúnem para ganhar, para se edificar, para se relacionar. Então você veja que tudo que a igreja precisa está na célula, gente. Essencialmente, potencialmente falando, tá. Tudo que a igreja precisa e que a igreja em sentido essencial, está. Comunhão está na célula, gente. Como é que a igreja vai manter comunhão uns com os outros? Claro que tem comunhão, tem outros tipos de comunhão, ninguém está dizendo que não tem, nós só estamos dizendo que é uma estratégia mais eficaz na célula. Como a igreja vai ser acompanhada e pastoreada? Aonde, gente? Como a igreja vai ser consolidada, os novos convertidos, aonde? Como a igreja vai, por exemplo, formar novos líderes? Inclusive, essa aí não está no conceito, que eu só fiz um resumo, né? Mas é um pequeno grupo também que visa a formação de novos líderes, né? Então, tudo que nós precisamos, em termos de discipulado, está na célula? Começa na célula? Claro que tem outras extensões, tem o grupo de 12, que é outro tipo de célula, mas também é célula. Então, gente, a célula é algo vital. Sem célula, a igreja está morta, evangelisticamente falando. É morta. Tudo tem. Claro que ninguém vai obrigar ninguém a estar em célula, ninguém obriga, ninguém aterroriza, se não estiver na célula. Mas nós temos que passar para as pessoas que a célula é muito importante, amém? A pessoa pode não estar na célula, ela às vezes não está na célula, nem quer estar, e ninguém deve estar fazendo isso. No começo a gente pressionava muito, né? O cabo não tivesse numa célula, já estava condenado, né? No começo da visão, se o cabo não tivesse numa célula, meu irmão,
Você está perdido. Não, não está perdido. Mas ele vai estar perdido em termos de visão. A célula é muito importante. Apesar de muito pequena, não despreze as coisas pequenas, meus irmãos. Lá em, meu Deus, lá no livro, se não me engano, de Zacarias, acho que 4:10, 3:10, uma coisa assim, não está aqui, não faz parte. Aquele que despreza os pequenos começos não verá, como é que ele fala? Não verá o cetro na mão de Zorobabel. Não despreze. Você só existe porque o seu corpo é formado por milhões e milhões, acho que até bilhões, né, de células. Aí você vai desprezar? Então não despreze. Nós temos que valorizar essa reunião. Mas tudo que é pequeno as pessoas querem desprezar. Por que gente? Isso é tolice, não, gente? É uma reunião de no mínimo 3 ou 4 pessoas, formado onde um é um líder, e o outro é o vice-líder, é o co-líder, e os outros são líderes de treinamento, que visa a expansão. A célula é importante. Então não despreze. Se você quer ser um cristão frutífero, preste bem atenção que eu vou dizer aqui para todos nós. Se você quer ser um cristão frutífero, se você quer viver como discípulo mesmo, frutificando, isso aqui é vital. E eu já estou nessa gloriosa empresa há 29 anos aqui na Sara. Você viu aquele desenho animado do Pica-Pau, né? Ou um dos personagens da turma do Pica-Pau, né? Estou aqui há 29 anos nessa gloriosa empresa vital e nunca tinha visto isso, né? Eu já vi muita coisa. E aqui tem textos que provam, aqui na sequência vai textos que provam a base bíblica. Aqui tem um que não está aqui, eu gosto muito dele. É Mateus 18:20. Quem é que sabe o que está escrito em Mateus 18:20, sem olhar para lado nenhum? Para lado nenhum não, para a Bíblia, né? Está escrito lá, não vamos colocar aqui, gente, porque é só para citar, todo mundo conhece. E todas as vezes que se reunirem 2 ou 3 do meu nome, o que acontece? Ele não fala assim, ali eu estarei. Aí no português bonito aí que eu não esqueci agora, é algo que diz que está sempre presente, né? É o Jerônimo Tocundo, sei lá, o negócio aí, estou brincando. Temporal o negócio aí. Que está sempre presente, eu não vou estar. Eu estou. Onde tiver 2 ou 3, não despreze coisas pequenas, amém, gente? Tudo começa pequeno. Tudo. As pessoas gostam de coisas grandes. Bando de crente tolo que vive desse jeito. Me desculpe, irmão. Aí ele procura grandes igrejas. Aí ele procura, se tiver pouco. Aquilo ali só tem 4 pessoas. Se ele soubesse que quanto menor, né? Quanto menor, se tiver em comunhão com Deus, maior é a chance, maior o crescimento. Então, onde tiver 2 ou 3, esse texto prova a existência da célula. Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos, é claro e evidente que o texto está falando de disciplina e de reunião da igreja, mas podemos pegar carona, não tiver reunido. Outros textos, tem Atos, esse texto de Atos 2, 46 ou 47, diz que eles perseveravam, né? Diariamente, aí tá, o texto fala, no templo, e partiu o pão de casa em casa. Os cristãos, todos os dias eles estavam no templo e de casa em casa, partindo pão, orando. Isso é o que, irmão? De casa em casa, poucas pessoas de casa em casa reunidos, sob a liderança de alguém mais experiente. Como é o nome disso? Célula. Uma pequena reunião evangelística de comunhão, de crescimento, sob a direção, a liderança de um cristão mais maduro, que já passou pelo processo. Está aí Atos 2,46, Atos 5,46, 43, diz que todos os dias de casa em casa, semelhante, né, não cessavam de ensinar e anunciar. Todos os dias, no templo, de casa em casa. A reunião, nós temos 2 reuniões importantíssimas da igreja. Fuja de qualquer outra reunião que foi esquisita, que não está debaixo da autoridade. É o templo, os cultos autorizados, abençoados, e as reuniões de casa em casa, que tem o respaldo da igreja. Quando fala de casa em casa, não é reunião de fundo de quintal, que qualquer um inventa. São reuniões que são resultado de multiplicação do processo de discipulado de pessoas que estão debaixo de outros discípulos. Mas está aqui a base bíblica. Romanos 16, Paulo fala assim, saúda Priscila e Áquila, não é Priscila e Áquila? Eu nem li, mas é porque ela está decorada já. Saúda Priscila e Áquila,
tal, e aí ele fala assim no final, e a igreja que está na casa deles, olha aqui, tinha uma igreja na casa desse casal, esse casal era um casal de obreiros, de líderes, de cooperadores, uma igreja na casa deles. O que eles tinham na casa dele? O que é que tinha na casa de Priscila e Áquila, gente? Potencialmente falando, tinha o que, irmãos? Uma célula. E ele diz igreja, porque a igreja, né, é onde o Senhor Jesus está. A célula é uma extensão da igreja, a célula não é a igreja, mas ela é uma partícula do corpo, aí se chama de igreja, porque tudo que tem no corpo humano, potencialmente tem numa célula, gente? Tem, a genética prova isso, tem lá. Você pegar um fio de cabelo todo, o cara vai fazer um ser humano, um clone, ele vai fazer a partir de um tecido, de uma célula, ele pega ali, está tudo que está aqui precisa. Toda a essência da igreja está numa célula, gente? Tá, mas ela não é a igreja, que é maneira de falar, mas a igreja está nas casas, a célula é uma igreja nas casas, mas não a igreja no sentido pleno, total, porque a igreja se reúne com todos os irmãos, mas 3, 4 irmãos potencialmente são a igreja. Então você veja a importância, está aqui, então está aqui a base bíblica, e tem tantos outros textos sobre isso, né? Mas aqui de Romanos, que a igreja saúda Priscila e Áquila, e a igreja que está na casa deles, tinha uma igreja lá. Queridos, quantas pessoas às vezes não se interessam em receber uma célula na sua casa? Estão perdendo bênção então, não? Você sabe o que é a célula numa casa hoje? É a arca da aliança. Cadê ela ali ao cima ali? Na casa de cada pessoa, é a presença de Deus, porque onde tem alguém reunido e adorando, onde tem cristão salvo, tem o que acima de tudo, irmãos? Cristo, que é o centro. Então, onde tem Cristo tem o que? A glória de Deus, a arca da aliança. Vamos agora avançar aqui rapidamente, senão eu me detive muito nisso aí, né? Mas olha, qual o objetivo da célula? Está bem aqui, eu já falei isso aqui no conceito, não falei? O que é o objetivo de uma célula? Ela tem que cumprir isso aqui. Se a célula está fora disso aqui, ela está sendo um elemento estranho no corpo. Cuidado, para você não participar de uma coisa que se chama célula, que não está sendo isso aqui. Evangelização, edificação, comunhão, crescimento espiritual, multiplicação, tudo que eu já falei agora há pouco, e um detalhe, a célula tem o objetivo de formar novos líderes. Você sabe que depois da salvação, na minha opinião, qual é o maior objetivo da célula? Formar novos líderes. É a partir dali que saem novos líderes. Irmão, se não tiver novos líderes, a igreja vai se estender, vai se expandir, cumprir a missão, vai, irmãos? Não cumpre, irmãos. Um líder é muito importante. Então a célula, presta atenção, você que é líder de célula, um dos objetivos da sua célula é formar novos líderes, porque senão, como vai multiplicar? A célula tem 30 pessoas, parece uma igreja, né? Tem igreja que tem célula grande, mas não tem um co-líder preparado para assumir o comando, não tem um sucessor, não tem um multiplicador, não tem um núcleo multiplicador, exemplo da célula do ser vivo, a célula tem um núcleo. Quem sabe, nem está escrito aqui, já vou até dizer, porque não está aqui no escrito, mas é importante. A célula, a exemplo da célula do corpo humano, a célula na igreja tem um núcleo. Qual é o núcleo celular, gente? Da igreja? Líder, co-líder, e 2 líderes em treinamento, o número 1 e o número 2. Olha aí, gente, todo mundo é importante, né? A célula você tem que fazer, você tem um líder, você tem que ter um co-líder que é o imediato, que assume a célula na sua ausência, que lhe ajuda e que é o sucessor na hierarquia. Olha que coisa forte. É ele que vai suceder, ele que vai sair, vai multiplicar uma nova célula. Quem mais? 2 líderes em treinamento, é o LT1 e o LT2. Muita gente que não está nem sabendo disso aqui, está viajando na maionese. O núcleo celular é o líder, é o L, mais o CL e um LT1 e um LT2. Olha aí a matemática, vamos ver que coisa bonita até para anotar. Você quer anotar aí? É bonita, não, gente? Olha como é que é a composição aqui da célula para o núcleo da multiplicação. A célula é formada por L, que é o líder, né? Vamos dar assim, LP, não é o disco não, LP é líder principal, né? Um LP, mais um CL, mais
LT1 mais LT2. Você não tinha ouvido falar desse negócio, mas está certo, desse jeito aí mesmo. Isso aí é um líder, um vice-líder, trocando, bem facinho. É um líder, um co-líder, o segundo, o vice, e 2 discípulos novos que estão sendo treinados para ser quem? Para ser co-líder. Quando a célula multiplica, a célula multiplica por via de regra, tem exceção, mas quem é que sai com a nova célula? Quem é? O co-líder. Mas na hierarquia, na sucessão aí, no caminho da multiplicação, em seguida, quem vai assumir o lugar do co-líder para ser o novo co-líder? A célula não pode existir sem co-líder, né, gente? Tem muita célula sem co-líder, mas não é bom. Tu já viu um avião sem piloto, sem copiloto? O cara lá passa mal, né? Demais quem conduz. Tem que ter, gente. Então, quando o co-líder vira LP, líder principal, quem é que assume o lugar dele? O LT1. E depois, o LT2. Ou os dois ao mesmo tempo pode virar, pode estar, não vira co-líder ao mesmo tempo, mas um vai na sequência do outro. Gente, é muito importante. Então, você quer multiplicar a sua célula, tem que ganhar alma, mas paralelo ao pensamento de ganhar almas e trabalhar por isso, outra coisa é dizer, quem é o meu co-líder? Meu Deus, eu tenho que ter um co-líder, eu tenho que levantar treinar, levantar, tem que estar no instituto, e depois você forma os 2. Mas, gente, eu vou avançar aqui, porque senão não vai o negócio, né? Então, está aqui o objetivo da célula. A célula tem esse objetivo aqui, irmãos, ó. Vamos dizer juntos? Para novas células. Esse novo líder é o G12 que a gente chama aí, é formar o seu discípulo, que tem o objetivo de você formar novas células e formar um grupo de discipulado que você vai gerar outra célula, que é a célula dos discípulos. Da sua célula de multiplicação, você forma os discípulos, para formar o seu grupo de 12, que é muito, muito importante, não vamos falar agora, mas é através da célula que nasce os 12, o discipulado, né? As gerações. Eu passei ali, eu apontei para cá e deu certo, né, gente? Não sei porquê. Alguma coisa tipo uma mágica, tinha que ser ali, né? O que não fazer em uma célula, eu só voltar aqui só para conferir o negócio aqui, tá certo. O que não fazer em uma célula? Gente que tem gente fazendo coisa errada. Olha, tem gente que, por isso que a célula não dá certo. Se você fizer a célula da maneira correta, debaixo de unção, ela vai crescer, amém, gente? Agora, se tu fazer errado, vai dar errado. O que a gente faz errado dá o quê, irmãos? Se alguém te dá uma receita de um bolo, e você diz assim, olha, você pega 2 ovos, bata aí, gema, né? E se você depois coloca 2 medidas de sal, uma pitada de óleo, bote aí um pouco de carboidrato, eu não sei que bolo é esse, miserável de ruim, né? Mas se a pessoa não seguir a receita, não vai dar certo. Você já viu aquela receita de bolo? Eu não sei fazer bolo, só sei comer bolo. Só sei comer, né? Mas aí a pessoa te deu a receita, tu não seguiu igual. Sabe, meu bolo está parecido com o da fulano de tal, mas está assim diferente. Se não seguir a receita, irmãos. E ainda tem, na verdade, a experiência, nesse ponto de receita, a experiência não conta tanto, ajuda. Mas o que conta é seguir o passo a passo, amém, gente? Você sabia que o segredo não está na experiência? Fulano tal vai crescer porque tem 15 anos de evangelho. Não, o segredo está em fazer o que tem que ser feito. Tem um crente velho de 20 anos, 30 anos, mas ele não está seguindo a receita. Tem um irmãozinho que tem 5 anos, e ele está seguindo o passo a passo, sem abrir mão, vai ter resultado. Olha aqui, o que não fazer em uma célula, não fazer culto. Célula é lugar de culto, irmãos. Célula é lugar de uma reunião estratégica, pequena, rápida. Na célula a gente faz coisa de um culto, a gente canta, ora, mas é tudo rápido e pequeno. Não segue a dinâmica de um culto, louvor grande, 4 músicas e um monte de coisa, não é culto. Oi? Não tem onde tirar oferta. Pode até ter uma oferta na célula, mas é uma oferta diferente, feita de uma maneira diferente. Geralmente não tem, mas se tiver, se alguém resolver colocar, nós não colocamos aqui no nosso caso, ainda assim não é como no culto, e não tem oferta.
mas pode ter o parceiro de Deus, pode ter uma ajuda de maneira diferente. Não é culto, irmãos. Não queira fazer da sua célula um culto. E agora, irmãos, eu saúdo os irmãos com uma boa noite. Vamos ficar de pé. Né? Aí tem umas religiões por aí que falam assim: e eu saúdo os irmãos com uma boa noite de salvação e os incrédulos condenados com... Como é que é? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e os incrédulos com a boa noite de salvação. Misericórdia. Eu quero que essas igrejas não estão falando mais isso. A pessoa quer chegar numa igreja dessa. Não é assim que eles falam, mas é parecido. Eu saúdo os irmãos com uma boa noite de salvação. E os visitantes, coitados. Só falta dizer os condenados com uma boa noite de salvação. É claro que eles não dizem isso, são irmãos nossos amáveis, que tem uma forma diferente de abrir os cultos, mas eles não falam assim, eu estou brincando. Mas nós não fazemos isso porque dá assim, tipo uma discriminação, né? Então não é culto. Não é lugar de discutir pontos polêmicos. É teologia. Qual é a hierarquia dos anjos? Não é lugar para discutir nada polêmico. Não deixe sua célula virar uma polêmica. Quando surgir uma polêmica, com amor e carinho você vai contornando. Amém, irmãos, amém. Você me procura depois. É um lugar de falar o evangelho, de pregar, de falar a palavra. E de maneira simples e clara, não problemática. Não é, irmãos, momento de revelações. O irmão agora vai contar uma visagem que ele teve. E o que tem de visagem, de revelamento, irmãos. Aí o cara vai tomar célula, estou te contando, eu tive um sonho, que eu vi um anjo que tinha 3 asas, 4, tinha um chifre. Eu pergunto, que cor é esse anjo? Irmão, assim, ele toda marrom a roupa dele e tal. Eu sou Francisco de Assis. Irmãos, não é lugar de reteté, de sapateado, não é. Célula é um lugar agradável, que o visitante, que o amigo chega, e ele se sente aconchegado em casa, ele não é agredido, lá não tem termos religiosos. Aí a pessoa vai chegando na célula, aí o cabeção fala assim, vai chegando a paz do Senhor, irmão. Ô varão ungido, seja bem-vindo. O descrente, o visitante não sabe o que é isso, irmão. Ó, o cara chega no meio da igreja, é um bando de doido aqui. O cara tem que chegar e ele sentir que está recebido em casa, amém? É um lugar de amizade, de amor, de carinho, de aconchego. São um palavreado bonito, não é lugar de reteté, de sapateado, de orações longas. Então não é, irmãos. Momento de revelação. Tenha cuidado quando for dar o testemunho. Pode dar testemunho na célula? É um lugar de testemunho? É. Mas são testemunhos edificantes e rápidos. Eu, quando estou dirigindo célula, eu dou logo o comando logo. Quando eu vou ler assim, irmão, nós vamos agora ler esse texto, cada um vai ler, eu digo assim, cada um fala alguma coisinha rapidinho, cada um vai dizendo assim, eu já digo até o tempo logo. Aí um pega e fala sozinho a célula todinha. Então, mas também cuidado para não cortar as pessoas. Simão, vamos agora compartilhar aqui um testemunho. Quem tiver um testemunho de bênção, que aconteceu na semana, fale aí para nós em poucos minutos e tal. Aí se o irmão contou um reteté, você não queima o irmão. Se a coisa estiver muito braba, você dá um jeito de contornar para trazer para você. O bom líder, ele dá um jeito de contornar a situação sem criar um clima. O cara falou besteira, está falando de Maria, falando de José, aqui o papo é a besta. Aí o outro se levanta assim, a besta é tu e tal, e cria uma confusão. O cara disse, o papo é a besta. O católico fala assim, besta é tu. Depois é que o papo é a besta. Quem é que sabe lá quem é a besta? Pode, nem vou dizer nada aqui, pronto, está gravando aí, não vou dizer nada. Nem vou falar mais, nem vou falar mais. O papo é gente boa, irmão, tem muitos papas bons. Tem muitos papas bons por aí, né? Eu gostava muito do Bento 16, né? Então, não é lugar de revelação de reteté, irmãos. Tem igreja virando verdadeiro reteté. É sapateado, meu irmão, é fungado, é coisa. Irmãos, o visitante chega lá e fica assim, ó, coitadinho, chega lá e fica assim, ó, doidinho para ir embora, esse bando de maluco aqui, ele não vê a hora de correr, irmãos. Aqui não é stand-up gospel, está aparecendo, né? Eu conheci um pastor que ele foi a uma reunião, mas essa foi de oração, no fundo de quintal. Ele me chamava de Chaga, ele disse assim, Chaga, eu estava aterrorizado com vontade de ir embora. Levaram para a oração, aí seguraram na mão. Sabe aquela roda de oração? Seguraram na mão e o fogo vai queimando, vai queimando. Gente, ninguém é contra isso. Estou dizendo que isso aqui não é lugar de fazer isso. Aí pegaram na mão e começaram a apertar a mão dele assim, confessa, confessa. E ninguém soltava a mão de ninguém. E apontaram para ele, confessa, confessa. Rapaz, e ele queria soltar a mão, não segurava não. Todo mundo, confessa, confessa. Rapaz, ele era pastor. Ele soltou a mão e correu, irmão. Vamos para lá, bando de fanático. Então, meu irmão, tem cara maluquice.
Não passar de 1 hora a célula, meu irmão. Célula é uma reunião rápida, gostosa e ungida, amém? Não é uma reunião chata, grande. Irmão, pense como hoje eu tenho assim, não tem nojo não, mas eu tenho assim, fico ruim, quando eu vejo pessoas falando que não tem fim. Não tem fim. Você diz amém, você pensa que vai terminar e não termina nunca, irmão. E quando o cara fala assim, eu vou pregar hoje 12 pontos. Aí o cara está no 3 e nunca termina. Eu era novo, gente, então, se não der para terminar isso aqui, eu vou só resumir no final. É bom que vira comédia também, né? Eu fui dar um testemunho faz tempo, era novo convertido. Chegou a minha vez que eu ia pregar, na verdade, eu ia pregar nesse dia, eu ia pregar, eu geralmente não pregava, o pastor me deu a oportunidade, eu sequer estava empolgado, era uma das primeiras, acho que era a primeira pregação, uma das primeiras. Mas aí me antecedeu um irmão que tinha uns 40 anos de idade, 40 e pouco, e ele começou a dar o testemunho dele quando tinha 14 anos, e eu estava lá atrás aguardando minha vez para entrar. Digo, meu Deus, esse irmão tem mais de 40 anos, e ele está falando os 14 anos dele, e nunca terminava, irmão. Quando chegou a minha vez, eu não tinha mais nada. Eu achava, entrei zangado, acabou até a unção. Fui pregar. Gente, a célula é de 45 a 1 hora no máximo. E é 45 minutos, 1 hora, gostoso, maravilhoso, dinâmico, ungido, alegre, não é coisa chata não. Então tá bom, tá aí. O que não fazer em uma célula? Pô, vamos passar agora, não é eu que passo aqui, né? O que não deve faltar em uma célula, ou o que deve se fazer. O que não pode faltar, olha aqui a receita do bolo, olha a receita do bolo. Você quer a receita do bolo para colocar a clara e gemer? Está aqui, ó, vem aqui, ó, vem aqui, ó. O que não pode faltar em uma célula, irmão? Primeiro, uma boa recepção. Uma boa recepção. E João, é bem aqui que você perde logo as almas. Você pode cuspir fogo, ressuscitar os mortos. Se você não tiver uma boa recepção, as pessoas nem entram na célula. Boa recepção, mas não exagera, abraça o cara, joga para cima, quebra as costelas dele, não exagere, irmãos. Tem um pastor lá, quando me vê, ele quer me quebrar todo dia, de medo, pelo amor de Deus. Ele me agarrou na semana, foi segunda-feira, foi terça passada, me segurou, me levantou para cima. Digo, o pastor Zé me jogou para cima. Digo, rapaz, você me machuca, me quebra. E ele falou assim, ai meu Deus, mas está tão magrinho o bispo. E ele está tão gordão, parece. Rapaz, já ficou doído aqui. Eu digo, para lá. Não. Quando eu vejo ele, já vou logo me armando logo aqui. Então, uma boa recepção, mas não exagere, mas faça uma boa recepção. Alegre. Todo mundo na cela está rindo, mas não demais, né? O visitante chega assim, está todo assim, ó. Botou os paladrapos aqui na boca. Segunda coisa, o que não pode faltar em uma célula, gente? Oração. É rápido, é 5 minutos, é 3 minutos, ora no começo, ora no final, abençoa, ora dá as mãos, tem que ter oração. Não pode ser aquela oração rápida demais também. Vamos 3, 5 minutos, tem quebra-gelo. O que tem mais na célula? Quebra. Quem é que sabe o que é o quebra-gelo, gente, na célula? Que não pode faltar. Quem sabe o que é o quebra-gelo que nós estamos falando, levante a mão. Quem é que sabe? Quem sabe o que é o tal do quebra-gelo? Quem sabe o que é o passo chamado quebra-gelo? Se eu pedir para levantar a mão, Júnior, quase ninguém levantou, mas porque o pessoal sabe que estou tímido. Mas o quebra-gelo é para você descontrair, né? O visitante é um momento de descontração. O nome está dizendo quebra-gelo. O cara chega todo assim na célula. Gente, pode botar um fundozinho musical. A música tem um poder muito grande. Mas o quebra-gelo, você faz pergunta. Depois que você começar a célula, orou, você pergunta, e aí gente, tudo bem? Como é que está vocês? Está tudo legal? Como é que foi a semana de vocês? Conte alguma historinha, uma ilustração, diga uma coisa agradável, rápida. Faça perguntas, para ter um feedback, quebra o gelo. Se você for um bom quebrador de gelo, você já está no caminho do sucesso. Qual é o outro passo? Lanche. Todo mundo gosta de comer, meu irmão. Célula que não tem comida, ela já está no caminho do fracasso. Ninguém está dizendo que a comida, janta, almoço, é uma coisinha, um chazinho, um cafezinho, um bolinho. Cada célula faz de acordo com suas posses, mas não precisa ser coisa demais. Se tiver banquete, é que se você puder dar um banquete toda vez, porque tu der um dia e na outra vez tu não der mais,
o cara recebeu agora um jantar, na outra só tem um chazinho. Ele disse, o negócio aqui está pobre agora, não volta aqui mais não. Como é que é? O lanche está aqui 2 vezes, porque é muito importante, irmão. Foi erro, irmão, foi erro. Olha aí como você me sair dos erros, das falhas, das coisas. O cara pensa tanto em comida que botou 2 vezes. É o lanche no meio da célula e outro no final. Irmão, o cara vai chegar numa célula que tem comida no começo e no final nunca mais sai daquela célula. Eu ia para a reunião na casa do governador, que lá tinha um lanche chique na casa do governador Elton Dias. Meu irmão, a reunião lá dava gente, irmão. Assim, ó. Porque no final tinha comida, tinha bolo, tinha carne, tinha tudo, era um banquete. Assim, de gente. Os cabas comiam tanto que levava para casa, botava no bolso escondido. E a Bia denunciou um caba lá, dizendo, ele está roubando o bolo, primeira dama, ele está roubando o bolo. Porque um caba entrou na sala lá, ele comia escondido, ele tinha um paletó velho, e escondia no paletó, ele comia, escondia. E a Bia tinha uns 4, 6 anos, falou para o assessor do governador, olha, o homem está roubando o bolo, está escondendo. Foi isso que aconteceu. Mas comida é bom. Então, não pode faltar o que, gente? Lanchezinho, uma boquinha. Irmão, não é coisa demais não. Prepara uma mesinha bonita lá, mas é tudo bonitinho e limpo. Uma pessoa fina, granfina, ou cheia de frio, você sabe, né? Ele chega no lugar e vê uma garrafa remelada, um copo vai sujo. Irmão, ele não volta mais nunca naquela célula. Bota uma mesinha bonita, organizadinha, um paninho, com uma carga de café, um chá. Bota tudo bonitinho, porque tem gente que é exigente. E ele chega e vê a coisa bagunçada. Lanche não pode faltar. O que não pode faltar na célula? Evangelismo. Como é que a célula vai evangelizar? Ela evangeliza através da própria célula, pregando as palavras evangelísticas, e ela evangeliza fazendo evangelismo nas casas, fazendo convite estratégica, mandando um telefonema, mandando mensagem no WhatsApp, usando o evangelismo em suas várias maneiras. Célula tem que ter evangelismo. Célula que não evangeliza, ela não cresce, irmão. Como é que a célula vai crescer sem ter alma, irmãos? Tem muito líder que eles são engraçados, né? Eles querem multiplicar a célula sem ganhar ninguém e sem falar para ninguém. Ele fica esperando que Deus mande as pessoas, que os anjos tragam as pessoas. Tem que ter evangelismo. Outra coisa que não pode faltar: testemunho. O testemunho aqui é o testemunho de vida dos líderes, mas também testemunho de vida dos membros. O líder tem que ter testemunho da pessoa acima de tudo, mas testemunho na célula. Testemunhos. Mande as pessoas falar do que Deus fez na vida dela. Diga, oriente que elas vão falar. Se ela não falar muito, dá um jeitinho de controlar aí com sabedoria. Mas tem que ter testemunho, irmãos. Os testemunhos atraem o visitante. Ele ouviu o fulano falar que Deus respondeu a oração dele e ele vai querer estar naquela célula. O que não pode faltar mais na célula? Amizade e... Olha uma coisa que o mundo está precisando. Amizade, comunhão. O cara tem que chegar na célula e encontrar um ambiente amigo, um ambiente de comunhão, um receptivo. Se ele não encontrar, ele não vai ficar lá não. O que não pode falar, gente? Faltar, por último? Palavra. É o estudo da palavra. O estudo da palavra não é uma pregação, irmão. Se você está pregando na célula, você está matando a sua célula, porque célula não é lugar de culto, célula é lugar de compartilhamento de palavra, e em palavra, nós já temos, nenhum líder pode dar uma palavra de si mesmo sem ser a nossa autorização, porque já tem as apostilas. O Arena está usando outro material, porque foi autorizado, né? Está usando o livro do Conexão Arena, né? É isso? Conexão, o livro do Arena, né? Do livro do próprio Arena, os antigos, estão usando aquele livro antigo. Então você não pode inventar. Para você dar um outro assunto na célula, você tem que ter autorização. Se você começar com essa brincadeira, você já está quebrando o princípio e não tem a bênção de Deus. Você não pode inventar a roda. Agora eu vou fazer do meu jeito. Existe 3 módulos que tu vai dar. Depois dos módulos, pode, bicho, eu já estou enfadado, está enfadonho, eu já repeti não sei quantas vezes. Pode dar outra coisa? Pode, desde que você combine com a liderança que coordena isso aí, os pastores, os bispos, coordenadores, as pessoas que têm autoridade. Você pode, você não pode inventar a sua cabeça. Agora, em outros momentos que a célula se reuniu, em outros horários, claro que você vai dar outras coisas, pegar uma palavra. Então está aqui, vamos encerrar, acho que o horário já acabou, né? Qual é o papel do líder? Aqui tem muita coisa aqui, mas
papel do líder, tem muitos itens aqui. Mas ele fala lá, o primeiro, orientar, guiar, discipular. O primeiro papel do líder, ele vai, querido, ele vai ser o orientador, o discipulador, vai fazer o pastoreamento daquelas. O líder é um pastor em potencial. Ele é o discipulador, orientador, ele é aquele que cuida das pessoas, ele é o cuidador das pessoas. O líder é aquele que cuida das pessoas. Seu papel é orientar. Eu vou resumir bem aqui. Orientar, vou resumir em 3. Orientar, cuidar e discipular. Eu vou resumir aqui em 3 coisas. Orientar as pessoas, cuidar das pessoas e discipular. Estou resumindo tudo aqui dali. Cuidar das pessoas. Você é o pastor daquelas pessoas. Então tem muita coisa aqui, né? E ele fala assim, entenda que a liderança não coloca você acima de ninguém. Os líderes, querido, o papel do líder, sabe o que é o papel do líder mesmo? Eu vou colocar outra coisa bem aqui. O papel do líder é servir as pessoas. Ele está ali para servir a todo mundo que está ali. Você é o servo que vai servir orientando, cuidando, visitando, pastoreando, discipulando. Você é o servo de todos. Você não é o líder, eu sou o líder, o tal. Cuidado com isso aí. Outra coisa, né? Ele tem aqui uma frase de John Maxwell, uma frase aqui desse grande líder, não sei se já morreu, está vivo, acho que está. Eu fiz um treinamento, não só eu, mas alguns irmãos aqui, fizemos 3 anos de treinamento chamado 1 milhão de líderes com esse homem, com a equipe dele. Não foi literalmente com ele, mas com o discípulo dele, John Maxwell. Quem estava comigo naquele treinamento, gente? Quantos sobreviventes? Meu Deus, só a Sulamita, ninguém aqui, só... Tá, escapou, todo mundo, perdeu todo mundo. Fazer de novo 1 milhão de líderes ali, fizemos em Fortaleza. Eu tenho um certificado lá em casa assinado, eu tenho um certificado, ninguém, isso aqui não é coisa para a gente ficar assim, vangloriando, mas está guardadinho lá meu certificadinho de John Maxwell. 1 milhão de líderes, é um treinamento fantástico. E é um homem de muita gabarito, como diz o ditado, na liderança. E a frase dele aqui, liderança é o desejo apaixonado de fazer a diferença. Fazer a diferença. O líder é aquele que faz a diferença, amém? Ele vai na frente, ele dá o exemplo, ele comanda, ele ajuda. E quando pensamos nessa diferença, temos em mente o desejo altruísta de ajudar e desenvolver pessoas para que elas possam trabalhar no reino de Deus, tendo a Jesus como inspiração de conduta e liderança. A atitude de um bom líder, irmãos, está preparado com o estudo da palavra e oração. Sabe qual é o papel do líder? E uma das atitudes dele aqui, a atitude do líder, está preparado para a reunião da célula. O líder tem que estar preparado. Um líder despreparado é um fracasso, irmãos. Esteja preparado. Estudando a palavra e oração. Estudar a palavra e oração. Estudo, né? Se prepare estudando a palavra e orando. Outra coisa, criar um ambiente descontraído. Uma outra atitude muito importante do líder é criar um ambiente descontraído em sua célula. Ambiente de tristeza, de velório, não leva a lugar nenhum. Organizar o evangelismo. Outro papel do líder, atitude é organizar o evangelismo. Quem organiza o evangelismo na célula não é o co-líder, é o líder, amém, gente? Se quem está fazendo tudo é o co-líder, você não é mais o líder. Claro que o co-líder ajuda, ele te ajuda. Organizar, outra coisa, qual é a outra atitude dele? Fazer com que as pessoas interajam na reunião de célula. Interajar, como diz o português, estou brincando, né, irmão? Interagir, né? Você tem que fazer com que as pessoas interajam. O líder tem que ser um bom articulador, um bom promovedor disso aí, das pessoas conversarem, brincarem. Todo mundo ali já está se conhecendo, em pouco tempo aquele pessoal está rindo, estão contando história, estão conversando uns com os outros. Deixa eu encerrar aqui, né, o Jimmy, que está encerrando. Ainda tem esse tempo todo ainda, para pensar que já tinha estourado. Fazer com que as pessoas interajam na reunião da célula. O líder, gente, é um cara habilidoso. Liderança, tem gente que já nasce, ele tem um dom e faz melhor do que os outros. Mas você pode treinar e se tornar habilidoso, amém? Seja habilidoso em tudo isso aqui. Quanto mais habilidoso tu for, melhor vai ser. Você for, né? Fazer com que as pessoas interajam.
Outra atitude do líder é formar novos líderes. Eu já falei isso aqui. Se tu não formar novos líderes, tu vai ficar sozinho. Mas, bispo, hoje poucas pessoas querem liderar, é verdade. Nós estamos em uma geração que estão desanimados, muitos deles não querem mais liderar. Muitos. Mas nós não vamos desistir, amém? Aí é que está sobre nós um grande desafio. Nosso desafio é, debaixo da unção do Senhor, levar as pessoas a voltar a se apaixonar. Isso é um grande desafio. E seu desafio está muito longe dos imperadores romanos, que tinha um desafio lá de vencer tropa, de ir. Os imperadores, eles iam na frente na briga, na espada. Nosso desafio está longe, né? Não envolve isso, mas envolve muito mais gravidade, porque é espiritual. Vamos lá? Então você tem o desafio de mudar esse quadro. Já passei. Passo, acabou, gente. Tem mais uma coisa aí, não está indo não. Dicas para uma célula de sucesso. Primeira dica, olha a dica. Qual é a dica, gente? Qual é a dica? Dependência de Deus quer dizer o quê? Vida de oração, depender de Deus, se humilhar, buscar a Deus, depender de Deus, ser humilde para viver isso aí, dependência de Deus. Dependa de Deus, não dependa de você, não dependa de estratégia, não dependa de nada. Viva na dependência de Deus. Segundo, vida devocional, vida de oração. Líder que não tem vida de comunhão com Deus, de oração, é um líder morto, apagado, e as pessoas chegam na célula dele e percebem que está morto mesmo. A célula está morta. Um líder morto espiritualmente é uma célula morta. Então, ele tem que ter vida devocional. Outra coisa, qual é, gente? A dica é evangelizar. Evangelize. Outra dica, visitação. Visite os membros da célula. Mas bispo, eu sou ocupado. Se vire nos 30. Visite. Visitas rápidas. Não se limite ao WhatsApp. O WhatsApp não substitui o corpo a corpo, a presença da pessoa. Hoje todo mundo vive no mundo virtual. Quem faz a coisa acontecer fisicamente, visivelmente, tem a diferença. Porque nada vai substituir o calor humano. Visite as pessoas, visitas rápidas, combine, é claro, vai chegar na casa das pessoas sem avisar, combine, marque visita descontraída na casa, ou numa cafeteria, em algum lugar, encontros, né? Visite, no hospital se estiver doente, tem que visitar também, né? Lista de pessoas para o revisão. Outra dica para uma célula de sucesso, isso aqui, nós estamos batendo nessa tecla, até paramos de falar com 8 passos para a frutificação celular. Existem 8 passos para a frutificação celular, que envolve tudo isso aqui e algumas coisas com outros nomes. Uma delas, lista de pessoas por revisão. Preste bem atenção. O líder que não tem uma lista para o revisão, ele provavelmente não vai levar ninguém para revisão e não vai ganhar ninguém. Lista. O que é a lista de pessoas para o revisão, irmãos? É você ter o nome dos prováveis, o nome de visitantes, de pessoas que estão sendo evangelizadas, que estão sendo trabalhadas para ir para a revisão. Essa lista é até importante que ela esteja visível em algum lugar, para toda a célula ver. Bote numa cartolina, em algum lugar, num negócio bonito, toda a equipe da célula vai ver, está aqui a lista. Você pode não colocar na sala da casa, mas coloque num lugar, em algum lugar lá. Se não colocar em lugar nenhum, não precisa também. Coloque no celular, passe para a pessoa, informe essa lista. Quem é que está trabalhando com a lista aqui, gente? Lista para o revisão. Quem está trabalhando com a lista? Ninguém no momento aqui trabalhando, né? É por isso que chega o dia da revisão e não tem ninguém, né? Se não tem lista, não tem nem candidato aí para revisão, como é que vai ter, né? Mas eu sei que muitos podem estar esquecido agora do que nós estamos falando, né? Caixa de oração. Toda célula tem que ter uma caixinha de oração. Quem tem a caixinha de oração na sua célula? Quem tem a caixinha de oração, gente? Quem é o líder de célula que está aqui, que tem a caixinha de oração, irmãos? Quem tem? Olha, a Bispo Sulamita, nossa célula minha, dela. Quem mais, gente? Ninguém tem, irmão, pelo amor de Deus. Pastor Júnior. Gente, a caixa de oração é muito importante, gente. E os irmãos estão ouvindo o workshop conosco. Gente, nós estamos falando aqui, mas nossos irmãos estão conosco aí, na nossa igreja de Lorival, Parque Puti, Sigefredo. Um abração para os irmãos queridos que estão aí conosco nesse seminário, no workshop.
E todo mundo aí sabe dessa caixa de oração. Caixa de oração. Olha, o visitante gosta da caixa de oração. Eles colocam dentro, não? O Jean faz parte da nossa célula ali. Uma das células que nós temos lá em casa, que é com os vizinhos, né? É uma célula só com vizinho. Quase ninguém é convertido lá, pouca gente. E tem uma caixa, eles gostam da caixa, eles cuidam da caixa. No final eles estendem a mão para a caixa e eles colocam pedido dentro da caixa. Eles dão testemunho da caixa. Essa caixa é uma estratégia. Além de ser uma dica, é uma estratégia. Está aí. Encerrou? Deixa eu ver aqui. Encerrou? Não. Está aqui, eu só quero encerrar aqui, ó. Dicas para uma... gente, cadê? Ali foi dicas, o outro foi o que? Só para encerrar, vou encerrar aqui. Dicas para uma célula de sucesso. Encerrou, na verdade, né? Porque esse outro aqui foi desculpa, cadê? Foi só isso aqui foi só um complemento, um reforço que foi colocado, né? Um reforço às dicas. Eu quero que você, dá para ler daí? Além das dicas que nós falamos, nós temos aqui, uma das dicas lá foi a questão da caixa de oração. E essa caixa de oração, ela é um dos alvos da célula. Célula tem que ter alvo, né? E aqui está mostrando apenas, já encerrou, está só mostrando a importância de ter alvo de levar pessoas para revisão de vida, a importância de ter meta. Você tem que trabalhar com meta. Quantas pessoas vamos levar para revisão? Também os alvos de oração, faz parte, é claro, os alvos de oração, né? Esses alvos, aqui principalmente está falando da oração, mas também eu coloco aqui os outros alvos. Amém, gente? Tem que ter meta, tem que ter alvo de oração, dos pedidos, de crescimento. Se não tiver meta, não funciona. Vamos colocar de pé, juntamente com todos os irmãos das nossas igrejas. Está aí a palavra célula, dicas para o crescimento, ou outro tema que eu coloquei, célula, uma grande estratégia para cumprir a grande comissão de Jesus Cristo. Vamos orar? Sem unção não dá certo. Olha agora pedindo a graça, diga assim: Pai, me dá a tua graça, eu quero viver, eu quero cumprir o ID. Diga: Pai, eu quero fazer carreira ministerial. Diga: Pai, eu quero ser como tu, eu quero continuar o ministério do meu Senhor. Sabe o que é célula, o que é liderança? É dar continuidade ao ministério do nosso Senhor. Nosso Senhor pregou, nosso Senhor evangelizou, nosso Senhor consolidou, nosso Senhor treinou pessoas. Nosso Senhor ganhou almas. Se tu quer ser como o teu Senhor, a liderança é algo muito importante na tua vida. Se você diz: bispo, eu quero continuar o ministério do meu Senhor. Quem é responsável para continuar o ministério do Senhor é a igreja. Não é obrigado, mas isso é importante. Se tu quer parecer com o teu Senhor, ama as pessoas. Se tu quer parecer com o teu Senhor, se apaixona por vida. Se tu quer parecer com o teu Senhor, valoriza as pequenas coisas, valoriza uma pessoa. Jesus atravessou uma cidade para evangelizar a mulher samaritana, irmãos. Se tu quer parecer com o teu Senhor, se apaixona pelas pessoas, serve as pessoas, ajuda as pessoas. Liderança é serviço, não é status. Joga fora isso que não é status. Abençoa, Pai. Diga assim: Pai, me ajuda. Diga: Pai, eu quero ser como tu, eu quero ser um líder de sucesso. Eu quero ser um líder. Diga: Pai, eu quero fazer valer a visão celular na minha vida. Assim como meu corpo é formado de milhares e milhares de células, eu vou levantar centenas de células. Deus quer levantar homens e mulheres para levantar centenas de células. Deus quer te usar para levantar um corpo. 3 células, 4 células, 6 células, 7, 8, 10, 15, 20, 30. Vai formar um corpo. Órgãos, tecidos, órgão, corpo. Deus quer te usar para levantar um braço. Uma equipe, levanta a tua equipe, meu irmão. Uma subequipe, te levanta, discípulo, formando teus 12. Tudo começa com a célula e continua com a célula. Me ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Estamos encerrando aqui o Jimmy. Cadê o Jimmy? Quem vai conduzir aqui? Pode encerrar? O que vai acontecer agora, gente?